Olá, sejam bem-vindos ao ABCD ESG, um programa dedicado para trazer a sustentabilidade para o empreendedor, aqui pelo canal Empreender. Hoje nós vamos conversar com Marta Gianic, secretária da Amazônia e Serviços Ambientais do Ministério do Meio Ambiente, em pauta a sustentabilidade para os pequenos e médios empreendedores. Marta, seja muito bem-vinda aqui ao ABCD ESG. É um programa que tenta levar essas técnicas, tecnologias, estratégias também para os pequenos e médios negócios. Seja muito bem-vinda. Qual é a visão que você consegue transmitir aqui para os nossos telespectadores sobre esse desafio? Porque muita gente que está empreendendo hoje acaba imaginando ou pensando que o ESG, que inclusive é uma sigla em inglês, né, é coisa para gente grande. É verdade isso? Obrigada, Seja Marcelo, pelo bem-vinda. convite. É uma honra, um prazer estar aqui com vocês e dividir um pouco dessa visão, um pouquinho da minha experiência no cargo que hoje eu ocupo. Eu acho que a agenda ESG, ela é um caminho sem volta, né? Eu acho que a gente está vivendo numa conjuntura hoje onde esse olhar, independente do tamanho que você dá para ele, ter esse olhar ele é importante em qualquer empreendimento, em qualquer empresa, de qualquer tamanho. Hoje está muito em voga você pensar pequenas ações que vão fazer diferença no dia a dia das micro, pequenas, médias empresas, que vão contribuir para essa agenda, para trazer mais sustentabilidade para a empresa, mas ao mesmo tempo trazer eficiência. A agenda ESG ela não deve ser uma agenda que ela deve ser voltada, essa é a minha visão, que ela deve ser voltada unicamente para que você promova uma transformação ambiental na sua empresa. Claro, isso é importante, isso deve acontecer, o mundo que a gente vive hoje nos cobra isso, mas ao mesmo tempo tem que ser trazido com um olhar de eficiência, de geração de eficiência e redução de custos. A gente sabe que custo é sempre um gargalo, né, para os pequenos e médios empreendedores, e eu acho que você encarar a agenda ESG como algo que pode ser benéfico para você reduzir os seus custos e trazer mais eficiência para os seus processos e para as suas atividades da empresa, eu acho que vale a pena o empreendedor olhar para isso. Bom, porque primeiro, focando mais na questão ambiental, né, acho que é o tema que você tem se dedicado com muita profundidade nos últimos tempos, nós estamos falando de energia e de consumo, né, de geração de resíduo. Isso perpassa qualquer tipo de negócio, porque todo mundo precisa se conectar à internet, utilizar a energia e uma série de outras questões que envolvem qualquer tipo de negócio. Essa é a visão correta? Não depende do tipo de negócio, mas o foco pode ser em consumo, energia e geração de resíduo? Com certeza. Eu entendo que você como empreendedor, você pode implementar práticas visando a sustentabilidade do uso da energia. Então, você trocar, de repente, o seu consumo energético que você tem por placas solares ou por você fazer um outro tipo, né, de energia que possa trazer mais eficiência e reduzir seus custos. Você pode também olhar a reutilização de água. Hoje em dia você tem diversas iniciativas, diversas ações que você pode olhar para o tanto de água que as atividades da sua empresa consome e você proporcionar diversificação na captação dessa água, fazer captação de água de chuva, reuso. Hoje, independente do tamanho da empresa, você pode adotar essas práticas e a questão dos resíduos também. Como que você pode otimizar a internalização de resíduos que, de repente, poderiam ser descartados e você pode trazer o reuso para eles também, dependendo da sua atividade. Bom, as consultorias especializadas, especialmente nessas estratégias ESG, elas em geral focam as grandes empresas, que têm mais recursos, mais orçamento e etc. Onde o pequeno e o médio empreendedor pode buscar referências de ESG para adaptar para o seu próprio negócio? Hoje em dia eu observo muitas empresas que estão nascendo, startups, voltadas especificamente para isso. Você trazer
soluções tecnológicas que elas podem ser para sempre, né? Você não precisa necessariamente contratar uma consultoria, mas você identificar uma solução tecnológica que pode trazer para você esse ganho, né? Esse ganho na agenda ESG e você demonstrar isso para o seu consumidor, para os seus clientes, pode ser positivo. Você não precisa só depender de consultores, que obviamente do tamanho da empresa são necessários, mas olhando para o pequeno e para o médio, hoje você tem muitas soluções tecnológicas que podem auxiliar e que não precisa desprender altos recursos, né, com grandes consultorias. A tecnologia, eu acho que é uma aliada dos pequenos e médios empreendedores. Para qualquer tipo de negócio, né? Para qualquer tipo. Marta, você tem circulado bastante, especialmente no ambiente internacional, acompanhado os grandes encontros de discussão de mudanças climáticas, de novas técnicas e modelos de conservação ambiental. Teve a oportunidade de estudar também lá fora. Como é que você tem visto no mundo aí a evolução desse tipo de estratégia ESG, aplicada também a qualquer tipo de negócio? Teve oportunidade de conhecer algo diferente? Eu conheci muita coisa na Europa, eu vivi lá durante um tempo e, inevitavelmente, muitas das agendas que a gente acaba tendo que ir, essas agendas globais na área ambiental, elas são lá. E você vê diversas iniciativas voltadas para a geração de tecnologia, inteligência artificial, economia circular. Existem muitas iniciativas, né, onde você pode fazer um tratamento diferente de resíduos, por exemplo, tecnologias de otimização de gás, por exemplo, biometano, utilização de biogás, de biometano, como você traz essas tecnologias para que sejam transformados processos industriais. Então, tem muita coisa acontecendo. Mas uma coisa que eu observo é como a agenda ESG ela teve uma projeção exponencial. Antes, parece que há poucos anos atrás não se falava disso, né? Você falava de sustentabilidade de um jeito muito vago e amplo, falava, não, as empresas precisam incorporar, mas hoje a agenda ESG ela é um diferencial, ela faz parte de score de empresas, ela te coloca num grande score, você consegue uma pontuação alta, a hora que você vai atrair investimento, de repente uma pequena média empresa vai saltar, vai buscar investimento, se ele coloca a agenda ESG numa lupa, isso pode ser um diferencial. Tem atraído investidores, né? Tem, demais. Mas, ao mesmo tempo, já que a gente está aqui num canal que é para empreendedores, essa exponencialidade que você teve na agenda, você não teve nos profissionais. Então, hoje a gente tem um gargalo que, se você quer empreender, se você é um profissional que tem qualificação na área ambiental, que tem qualificação na área de sustentabilidade, hoje a gente identifica uma carência de profissionais e negócios também que são voltados exclusivamente para a área ambiental, para pagamento por serviço ambiental, para reutilização de resíduos, eficiência energética. Hoje você precisa desses profissionais. Eu acho que o momento de empreender é agora. Nessa área de pagamento por serviços ambientais, existem oportunidades para os pequenos e médios também? Existem. Hoje você tem as iniciativas que você tem de pagamentos por serviços ambientais, né? Elas estão tomando corpo, mas elas ainda são incipientes. E hoje você precisa de pessoas que entendam um pouco desse tema para fazer um papel como se fosse um certificador. Hoje em dia você não tem uma gama, uma alta escala de profissionais que possam viabilizar esse mercado para trazer confiança entre as partes, né? Entre quem vai receber o serviço ambiental e quem vai pagar. Então, isso é uma área que tem muito potencial para desenvolvimento. Aqui no Brasil, a gente está conseguindo acompanhar esse movimento por meio de incentivos públicos ou até de regulamentação, legislação. Como é que você avalia essa condição aqui no Brasil? Quando especificamente, né, no que tange a gestão que a gente tem feito lá no Ministério do Meio Ambiente, a gente identificou que a agenda ambiental ela ganharia esse impulso, esse tracionamento, e os profissionais não acompanhariam de fato esse tempo, porque o desenvolvimento de uma nova gama de profissionais exige um tempo diferente. E a gente, com algumas iniciativas, principalmente voltadas para conservação, serviços ambientais, a gente tem uma iniciativa que chama Floresta Mais Empreendedor, em parceria com o Sebrae, que tenta proporcionar agendas de capacitação
para a formação de líderes empreendedores no mundo de pagamento por serviço ambiental, para que você desenvolva a sua startup, o seu pequeno negócio numa determinada região onde você tem essa carência de profissionais que olhem para a floresta, que olhem para a vegetação nativa. Então, a gente vem identificando essas oportunidades e tem tentado impulsionar juntamente com o Sebrae. Nesse sentido, há oportunidades em todos os biomas brasileiros. O país é um país dos mais diversificados. A gente tem, são 6 biomas diferentes, é isso? Não? São 6 biomas diferentes e a gente tem 66% da vegetação nativa conservada no Brasil. Então, para quem quer investir nessa área, assim, investir, eu digo, de dedicação, né? Não só investimento financeiro, mas quem quer se dedicar a essa área, existem muitas oportunidades e eu acho que as oportunidades vão se multiplicar ao longo dos anos. Você está abrindo até um ponto muito interessante, porque o empreendedor pode se dedicar a prestar esse tipo de serviço de consultoria, se desenvolver, né, com essa especialização para o pequeno e médio negócio. Se ele for investir nisso para se preparar para prestar esse serviço, por onde ele pode começar? Olha, ele pode começar buscando o Sebrae ou buscando assistência local, né? Hoje o Sebrae, não preciso nem dizer, né? É uma instituição que é absolutamente referência para o pequeno e médio empreendedor. Eles têm diversos cursos, eles têm diversos programas que você pode fazer até mesmo à distância e vai trabalhar essas potencialidades. Existe muito ensino à distância também que pode contribuir para a formação desses novos profissionais. E tem muito investidor querendo, com apetite de investir em pequenas e médias empresas que são voltadas para a agenda ESG. Tem demanda, né? Porque a própria grande empresa ainda também tem essa carência dessa prestação de serviços, às vezes numa parte do seu processo produtivo, ou na sua cadeia logística, ou no seu ponto de venda, por exemplo. Existe aí uma gama de oportunidades muito interessante que une a pequena e média empresa ao grande empresário, né? Sim, exatamente. Eu acho que é uma simbiose, né? A grande empresa, ela precisa desses profissionais. Então, você pode, né, como pequena e média empresa, não só impulsionar o seu negócio, o seu produto, né, atingindo um mercado específico, mas também prestação de serviços para grandes empresas. Bom, a gente mencionou especialmente a questão da floresta e de Amazônia. Existe uma diferença para empreender lá na Amazônia, por exemplo? É só uma coisa para gente muito grande ou existem oportunidades para pequenos lá também? Existem oportunidades para pequenos. A Amazônia ela é um bioma que ela tem as suas dificuldades, né? Tem dificuldades de logística, de desenvolvimento. Obviamente, você empreender na região sudeste é completamente diferente de você empreender na região amazônica. Mas a região amazônica, ela tem a sua vocação para você olhar para a floresta e para você trazer soluções que vão buscar a conservação desse bioma, a utilização de produtos extrativistas. Hoje você tem uma procura bastante grande para produtos de origem florestal, produtos da floresta, silvicultura e óleos, produtos não madeireiros também, como óleos, sementes, enfim. Hoje existe, eu acho que o empreendedor na Amazônia, ele tem que olhar para a Amazônia e atender às necessidades do bioma. E não olhar para a Amazônia e falar, vou tentar replicar algo que foi muito funcional, de repente, na região sudeste, porque a Amazônia tem outros desafios. Mas eu acho que é importante você empreender internalizando a vocação do bioma onde você está inserido. É muito interessante porque a Amazônia é um desafio, inclusive, para o grande empresário, né? Levar alimentos, combustível para dentro da floresta é uma tarefa muito difícil, muito cara, muito custosa, e o pequeno empreendedor, com soluções locais ali, pode até resolver um problema que às vezes o grande não resolve. Exato. E atrair investimento para você desenvolver a região, né? A gente sabe que a Amazônia ela tem os desafios de logística, você não tem estradas em toda parte. Os rios, tem rios que são navegáveis e rios que não são navegáveis. Obviamente, o combustível também é um desafio. Você não tem uma malha viária ou hidroviária, né? Onde você consiga planejar operações logísticas, né? De grande e médio porte. Mas no meu entendimento, você olhar para isso e tentar atrair
o mercado consumidor atrair investimento para a Amazônia, considerando a vocação do bioma, é também um impulsionamento para você trazer desenvolvimento para a própria região. A Amazônia ela só vai se desenvolver dentro da sua vocação e dentro das suas capacidades quando a gente olhar para ela com a intenção de desenvolvimento e atração de investimento, porque, afinal de contas, é um bioma que tem 25 milhões de pessoas que merecem aí também se desenvolver. As pessoas esquecem, né, que existem 25 milhões de brasileiros lá, espalhados em mais de 700 cidades, o que não é pouca coisa. Esse desafio logístico realmente é muito grandioso e, desse ponto de vista de regulamentação, ainda permanece um desafio um pouco lá na Amazônia, porque muitas atividades ainda carecem de regulamentação, existe ali uma demanda por isso, né? E isso é a grande solução para a Amazônia, porque sem uma alternativa sustentável de atividade econômica, não há solução para aquela região, né, Marta? Exato, você precisa trazer atividade econômica. Se você não traz, se você não olha com esse olhar, né, de desenvolvimento sustentável e de impulsionamento de atividades sustentáveis, você não consegue transformar a região. A região amazônica ela precisa de transformação, ela precisa de transformação social, ela precisa de transformação econômica. Apesar de ser um bioma extremamente rico, né, com riquezas naturais, de recursos naturais. Talvez um dos mais ricos do mundo. Talvez né? um dos mais ricos do mundo. Existe uma população extremamente carente ainda, né? Então, você precisa olhar para essas pessoas de trazer alternativas, atividades econômicas que sejam legais, regulamentadas, para que essas pessoas tenham aí condições, né? Bom, só mais uma pergunta lá dentro da Amazônia. A própria Amazônia é muito diferente dependendo da região e da localização que você está. São características muito diferentes, apesar de ser tudo floresta, mas a floresta é de uma diversidade aí muito grande e isso modifica de região para região lá também. Sim. Você tem as partes da Você tem Amazônia. algum exemplo, sim, por exemplo? Por exemplo, na parte que você tem a parte da transição Cerrado-Amazônia, você tem grandes planícies, né? Você tem áreas que são muito planas, onde você tem uma vocação, obviamente, para um uso produtivo do solo, com agricultura mecanizada, né? Não é à toa que falam que é a fronteira agrícola ali no sul do bioma Amazônia, enquanto que você vai indo mais para a direção do Amazonas, ali mais para oeste da Amazônia, você já começa a ter as florestas alagáveis, né, onde a dificuldade logística, pela própria condição da biogeografia ali do bioma, ela se impõe como um desafio. Então, é necessário esse olhar, né, da geografia mesmo da Amazônia para que você entenda por que determinadas regiões dentro do bioma são como são. Bom, eu queria voltar a falar de um ponto de vista do agro. Você mencionou, por exemplo, as células fotovoltaicas de energia solar, mencionou o biometano. Isso tem proporcionado oportunidades de aplicação de estratégias ESG, especialmente na atividade rural, né? Há uma demanda de energia, é difícil levar energia, às vezes, para alguma região, e essa solução pode ser através de energia solar ou até de um aproveitamento por meio de uma cooperativa para aproveitar o biometano para movimentar tratores, para movimentar caminhões e frota. Essa é uma ideia interessante que tem ganhado força nos últimos tempos. Tem ganhado bastante força. O ministro Joaquim, ele teve esse olhar, né, quando ele desenvolveu o Programa Nacional Metano Zero, que visa reduções de metano com a possibilidade de você incorporar tecnologias que existem e estão sendo desenvolvidas. Hoje você tem kits, né, que você pode trocar motores de veículos pesados para motores movidos a biometano. Você pode fazer geração de energia na sua propriedade rural também com biodigestores, utilizando aí o biometano para gerar energia para sua produção, para suas atividades e, ao mesmo tempo, reduzir custo. Quando você implementa algum programa, alguma iniciativa dentro da sua
área rural voltada para biometano, você tem custo de combustível, não só você reduz o custo que você pagaria com diesel ou outro tipo de combustível fóssil, mas também, ao mesmo tempo, você reduz as suas emissões. Então, você também consegue aí, o programa Metano Zero, ele traz a possibilidade da geração de créditos de metano. A gente sabe que toda troca de tecnologia, você precisa ter uma viabilidade econômica, senão também a pessoa não se sente encorajada a promover essa mudança. Então, a possibilidade de gerar créditos de biometano, fazendo com que essa mudança tecnológica você consiga se remunerar com ela, isso é um grande fator para impulsionar essa transformação nas propriedades rurais. E essa questão de usar o biometano para esse fim é muito interessante porque ele acaba não deixando resíduo nenhum, né? O gás é totalmente utilizado para geração de energia e sem resíduo, é isso? Sem resíduo. E voltando até para a Amazônia um pouco, hoje, quando você tem dificuldades, né, essas dificuldades que eu estava falando de logística, de navegação, às vezes em rios, imagina só que interessante seria se você conseguisse, né, com a geração de resíduos orgânicos, que a gente sabe que tem, em áreas remotas da Amazônia, por exemplo, em reservas extrativistas, em assentamentos, em áreas que são remotas e que você não tem acesso ao combustível fóssil prontamente para você, enfim, botar, né, combustível no seu barco, etc., você pode desenvolver pequenas estações ao longo de rios, por exemplo, onde você pode abastecer. Se você tem um motor gerado a biometano, você pode abastecer com biometano. Isso é uma transformação que a gente idealiza, né? Isso é um sonho que eu, como secretária da Amazônia, obviamente junto com os outros secretários e com o ministro Joaquim lá do Meio Ambiente, a gente sonha que isso é um futuro possível para a Amazônia. E esse programa de metano, existe apoio? As pessoas podem buscar algum tipo de financiamento, de crédito? Já existe algum programa estruturado ou ainda é uma discussão isso? A gente sabe que os bancos hoje, né, eles estão olhando muito para essas tecnologias e investindo bastante nessas questões. O próprio BNDES tem iniciativas voltadas para tudo que vai gerar redução de emissões. E outros bancos também vêm nessa iniciativa. Então, assim, dinheiro para quem quer investir não falta. Perfeito. Você mencionou também os créditos de metano, né? E existe uma discussão hoje muito ativa, que é a questão dos créditos de carbono. Isso se mistura um pouco, é mais ou menos a mesma lógica? Existe oportunidade para os pequenos também nessa área de créditos de carbono? É mais ou menos a mesma lógica. O crédito de metano, na verdade, no final das contas, né, que é muito técnico, né? Mas no final das contas, ele é como se fosse um crédito de carbono também, porque os gases de efeito estufa a gente coloca como gases, assim, no geral. O fato da gente ter mencionado explicitamente crédito de metano é para trazer um pouco dessa etiqueta para impulsionar o negócio, mas ele é um crédito como se fosse um crédito de carbono também. E eu acho que existe oportunidade para os pequenos no mercado de crédito de carbono. Esse mercado, na verdade, ele não é novidade, mas ele ganhou tração mesmo agora, né, recentemente. Especialmente depois da COP26, né? Especialmente depois da COP26. E ele vai se tornar uma realidade, eu acho que para todas as empresas. Obviamente, as empresas que têm grandes atividades, né, industriais e que são grandes emissoras, obviamente elas vão ter mais interesse e elas têm mais condições de se desenvolver de participar nesse mercado. As pequenas empresas que desejam participar desse mercado, não necessariamente com créditos de carbono, gerando créditos ou comprando créditos, mas elas podem se beneficiar com uma coisa que a gente coloca no decreto, que diz lá do mercado de carbono, que é possível você, através de um sistema que vai ser desenvolvido, que é o SENAR, o Sistema Nacional de Redução de Emissões, registrar a pegada de carbono. Então, demonstrar que se você é uma pequena empresa que tem uma atividade, que tem um produto específico, você pode fazer um inventário das suas emissões e aí você colocar, olha, o meu produto ele é carbono neutro, porque eu fiz um inventário, então a minha atividade de processo aqui, ela gera um produto onde você não precisa se preocupar com as emissões, porque eu, com as minhas atividades, consegui gerar um produto carbono neutro. Então, eu acho que nessa seara, as pequenas e médias empresas podem se beneficiar bastante. Bom, a gente começa também a conhecer algumas experiências com o NFT, né? E eu já conheci algumas empresas que estão operando com alguns NFTs lá na própria Amazônia. Aí pode ter também algum tipo de opção, alternativa para os pequenos, porque nesse projeto, por exemplo,
as primeiras cotas de NFTs eram coisa de US$ 150. Enfim, não é uma quantia irrisória, mas é uma quantia acessível. NFT pode ser pode apresentar alguma alternativa, alguma perspectiva aí para essa área? Acredito que todas essas novas tecnologias, né, de geração de ativos, elas podem se tornar realidade, não só NFT, mas eu acho que a tecnologia está a favor hoje do ativo do meio ambiente, né, do ativo ambiental. Antes, o que a gente nem se falava, antes o que a gente nem se discutia, essa discussão do que é um ativo ambiental, um crédito de carbono, hoje você tem tecnologias que permitam com que você traga confiança, transparência para qualquer coisa que saia da floresta e que minimize a desconfiança de que aquilo é algo legítimo. Então, eu acho que pode contribuir bastante. Sem dúvida. Bom, a gente está chegando já quase ao final do nosso tempo aqui, mas a gente começa a perceber, né, Marta, que o que existe de oportunidade nessa área de ESG para pequenos, para médios, para grandes, enfim, para todo mundo, especialmente aqui no Brasil, é muito vasto, né? Porque a biodiversidade, a riqueza brasileira, a quantidade de preservação que a gente tem ainda de matas nativas, são opções que outros países não têm. Então a perspectiva aqui no Brasil, apesar dos grandes desafios que a gente tem, é muito positiva. Muito. Hoje o Brasil ele se posiciona com um grande diferencial na geopolítica mundial, né? A gente tem segurança energética, a nossa matriz energética é uma matriz limpa. A gente tem segurança energética, a gente não vive, né, a grande crise energética que a gente vê hoje, né, em alguns países do hemisfério norte. A gente tem segurança climática com a vasta quantidade de vegetação nativa que a gente tem. E a gente tem segurança alimentar também com a nossa produção de alimentos. Então, hoje o Brasil ele se posiciona como um país que pode ser a grande solução climática, né, para o mundo e um grande país com potencial de atração de investimentos para gerar riqueza para a nossa população. Excelente, quero te agradecer a presença aqui no ABCD ESG e a gente fica com um convite para você voltar no futuro e voltar a conversar aqui. Tá Muito bom? obrigada, eu que agradeço. Muito bem, quero agradecer também a sua companhia assistindo o ABCD ESG Sustentabilidade para Empreender. Fique com a gente aqui pelo canal Empreender. Até a próxima semana. Até lá.